Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos. Nós estamos vivendo a fé do nosso propósito dos 70. Vamos realizar a 36ª oração do nosso propósito. Você que está vivendo esta fé, vamos em frente, com Jesus na frente. E você que está conosco hoje pela primeira vez, saiba que aqui você é muito bem-vindo. E a partir de hoje, você terá a oportunidade de viver essa fé junto conosco. Antes de nós realizarmos a 36ª oração do nosso propósito, eu quero trazer uma visão, uma revelação para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Entenda uma coisa, o texto sagrado diz assim: o justo viverá pela fé. O texto sagrado também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto sagrado também diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, eu quero que você entenda o seguinte: a força do homem de Deus, da mulher de Deus, não está na sua carne, não está no seu braço, não está no seu conhecimento humano. A força do homem de Deus, da mulher de Deus, está na sua fé. Todos nós enfrentamos lutas, desafios, enfrentamos os dissabores desta vida. As forças espirituais do mal querem que nós lidemos com todas essas situações contrárias simplesmente no campo físico, no campo natural. Quer que nós tenhamos a visão humana e meramente humana, carnal, e não espiritual. Qual o problema disso? O problema é que quando nós lidamos com um problema, com uma dificuldade, com uma situação contrária, simplesmente no campo humano, físico, nós não usaremos a fé. Porque pensaremos que é algo comum, pensaremos que é algo natural e deve ser tratado simplesmente de uma forma natural. Assim sendo, deixaremos a fé de lado. Aí eu digo, e aqueles primeiros versículos que nós citamos no início? Como é que fica? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a força do homem de Deus, da mulher de Deus está na fé. Então, seja qual for a luta, o problema que você está passando, que você está enfrentando, por mais simples que ele pareça, traga para o campo da fé, traga para o mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque no mundo espiritual nós contamos com Deus. No mundo espiritual nós contamos com a fé. Não vá na carne, não vá na força do braço, você vai perder. Você vai perder. E o que tem de pessoas que dizem crer em Deus, que dizem serem homens e mulheres de Deus, mas que quando estão passando por uma luta, querem lidar, querem enfrentar essa luta simplesmente como se fosse algo humano, físico, natural. Meu amigo, é alarmante. Você vai perder. Porque olha só o que diz o texto sagrado. Olha só. Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Presta atenção, por favor. O texto sagrado aqui deixa claro que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, ela é espiritual.
ela é espiritual. Se você estiver doente, traga essa luta que você está enfrentando na sua saúde para o campo espiritual. Se você está enfrentando uma luta no seu casamento, com um filho, com uma filha, na sua família, traga também para o campo espiritual. Se você está passando por uma situação financeira difícil, enfrentando dívidas, cobranças, enfrentando um processo de falência, passando por uma situação desafiadora nas suas finanças, traga também para o campo espiritual. Seja qual for a luta que você está passando, que você está enfrentando, seja qual for o aspecto da sua vida aonde você está enfrentando oposição, não lute contra isso, não enfrente isso simplesmente no âmbito humano, carnal. Você vai perder. A nossa força não está nisso. A nossa força está na nossa fé. Então nós falamos com Deus sim. Nós falamos com Deus acerca de uma dor, acerca de uma enfermidade, acerca de um tratamento. Nós falamos com Deus sim, acerca de uma situação que estamos passando, que estamos enfrentando na empresa, no trabalho, enfim. Nós falamos com Deus sim, acerca de uma situação que estamos passando em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, enfim. Nós falamos com Deus sim, entendeu? Às vezes, o diabo, ele vai chegar e vai dizer, né? Às vezes de uma forma muito sutil, às vezes até em forma de um conselho, de uma orientação, até de alguém que você considera. Não, isso aí é assim mesmo, isso aí é normal. Você não precisa orar a Deus para isso. Você não precisa falar com Deus sobre isso. Você não precisa usar a sua fé para isso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o justo viverá pela fé. Você sabe o que é viver pela fé? É tudo. Viver pela fé inclui tudo, tudo. Tudo que nós vamos fazer, a fé tem que estar envolvida. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Se você, se eu, se nós cairmos nessa balela, nessa conversa fiada, a gente acaba, daqui a pouco, lidando com as lutas, com os problemas, com os dissabores deste mundo, desta vida, simplesmente com a nossa força humana, com o nosso conhecimento humano, com a nossa capacidade humana, nós vamos perder. Se nós fizermos dessa forma, não tem como prevalecermos. E outra coisa, a gente não aguenta, a gente não suporta. A força humana é limitada, entendeu? Só com a força humana a gente não aguenta lidar com lutas, problemas e dificuldades, não. Entendeu? Quando o pau quebrar mesmo, quando vier, entendeu, o inferno contra as nossas vidas, meu amigo, se eu e você, se nós tentarmos enfrentar isso simplesmente no campo físico, nós vamos perecer. Nós vamos sucumbir. Mas se nós, aleluia, trouxermos para o campo espiritual, para o campo da fé, aí é diferente, meu amigo, porque nós vamos poder contar com Deus, com o Todo-Poderoso, e vamos contar também com esse poder sobrenatural, que é a fé, que vai além de qualquer conhecimento, entendimento e força humana. Então eu não sei qual é a luta, a batalha que você está enfrentando, qual a situação que está te assediando. Eu não sei de que forma Satanás vem investindo contra a sua vida, em qual área, em qual aspecto ele tem investido contra você. Mas eu digo, seja lá qual for a sua luta, qual for a sua batalha, seja lá qual for o problema que você está passando, que você está enfrentando, traga isso para o campo espiritual. Traga para o campo espiritual e não tenha receio de falar com Deus sobre isso. E se alguém porventura disser assim, não, isso aí a gente não fala com Deus sobre isso não. Não acredite nisso não, o diabo está usando essa pessoa, seja ela quem for. Entendeu? Consciente ou inconscientemente, entendeu? Consciente ou inconscientemente, porque tem pessoas que são usadas pelo diabo conscientemente, se deixam usar por ele. E tem outras que são usadas pelo diabo inconscientemente, né? Um exemplo claro disso foi Pedro. Pedro foi usado pelo diabo inconscientemente, sem nem perceber.
né? E Jesus percebeu que não era Pedro falando, e sim que era o diabo. Quando Jesus estava prestes a ir para Jerusalém, né? Para passar por tudo que ele passaria. E Pedro disse que não, né? E Pedro falou ali contra essa palavra do Senhor Jesus, mas Jesus percebeu que não era Pedro, e sim o diabo usando Pedro inconscientemente. Quer dizer, o mal lançou um pensamento, Pedro não repreendeu, daqui a pouco Pedro foi lá e replicou esse pensamento em forma de palavras. Jesus percebeu que aquilo não provinha de Pedro, mas sim de Satanás, e disse: para trás de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Né? Então, não deixe de trazer para o campo espiritual. É o nosso mundo. O nosso mundo é o mundo espiritual, é onde nós somos fortes. Nós somos fortes no campo espiritual. Então pega essa luta, pega essa batalha que você está enfrentando aí e traga para o campo espiritual. Deus, eu apresento ao Senhor essa luta, essa situação. Estou passando por isso, estou passando por aquilo outro. Vou enfrentar isso, vou usar minha fé contra isso, vou vencer isso, vou superar isso. Em nome do Senhor Jesus, né? Você vai falar para Deus. Eu sei que por trás disso há uma força espiritual do mal, por trás dessa luta, por trás desse problema. Você quer ver outra coisa grave que acontece, principalmente no meio cristão? É assim: quando o problema é na vida dos outros, é o diabo, é o mal, né? As forças espirituais do mal. Quando o problema é na vida da pessoa, aí já não é o diabo, aí já não é o mal, aí já é normal, acontece, é da vida, é assim mesmo. Não, meu amigo, minha amiga, era o diabo na vida dos outros e é o diabo também agindo contra a sua vida. E assim como você disse a alguém para usar a fé contra isso, agora é a sua vez de usar a sua fé contra isso. Essa é a nossa visão, entendeu? Eu converso com várias pessoas, eu já orientei várias pessoas, né, diante de diversas situações, e disse: olha, por trás disso tem uma força espiritual do mal, você vai lutar, você vai usar a sua fé contra isso. Aí daqui a pouco eu estou passando por uma situação semelhante, né? Estou passando agora por uma luta, por uma batalha, mas como agora sou eu que estou enfrentando, já não é mais o diabo que age, né, nesse sentido, que se levanta criando essas situações. Já é comum, já é natural, é da vida. Que nada, conversa fiada. É o diabo sim, eu vou usar minha fé contra ele. Assim como eu disse para alguém quando a pessoa falou que estava passando por uma luta, por um problema, que era o diabo agindo contra a vida dela e que ela ia usar a fé contra ele e a vencer no nome do Senhor Jesus. Agora é a minha vez, entendeu? E eu vou trazer para o campo espiritual, vou trazer sim para o campo da fé. Entendeu? Vou ver e vou dizer: é o diabo por trás dessa situação, entendeu? Na minha saúde, na minha casa, na minha família, é ele que está trabalhando contra. Eu vou usar minha fé, vou trazer para o campo espiritual, vou trazer para o campo da fé, entendeu? E vou enfrentá-lo, vou confrontá-lo, não com a minha própria força, não com o meu próprio entendimento, mas com a força da fé, que é a força de Deus dentro de nós. Repita assim comigo: a fé é Deus dentro de nós. Quando você deixa de lutar usando a fé, quando você deixa a fé de lado, é como se você estivesse deixando Deus de lado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. O justo viverá pela fé. Aí você está passando por uma luta, por uma guerra, e você quer lutar simplesmente na força do braço ou no campo físico, humano, natural. Sendo que está escrito que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, potestades e contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, chame a gente do que quiser. Tem pessoas que vão dizer: mas nem tudo é o diabo. Meu amigo, é o seguinte: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa que é a realidade. Por trás de toda dor, sofrimento, situação contrária que leva o ser humano a gemer, a sofrer, entendeu? Pode ter certeza que o diabo, ele está envolvido ali. Não tenha dúvida disso. Ele está envolvido. Direto ou indiretamente, inocente ele não é. Inocente ele não é. Porque tem pessoas que só faltam advogar para o diabo. Não, o diabo não tem nada a ver com isso não. Você está passando por isso, por aquilo outro, mas o diabo não tem nada a ver com isso. Tem sim. Por exemplo, Eva e Adão caíram. Entendeu? Mas o diabo estava ali, instigando eles por meio da serpente. Entendeu? Então,
Não queira dizer que o diabo não é culpado, não. Ele é culpado sim, direto ou indiretamente, ele sempre está envolvido de alguma forma. Então não fique lutando no campo físico, humano somente, não. Você vai perder. Ô pastor, não, eu não. Pode ser a luta, o problema que for. Eu trago para o campo da fé, eu trago para o campo espiritual, entendeu? Porque no campo espiritual eu conto com Deus, eu vou usar minha fé e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar. Amém? Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé a este homem, a esta mulher, a todo o teu povo que está vivendo a fé do propósito dos 70. Meu Deus, está escrito: o justo viverá pela fé. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E também está escrito que tudo que não provém de fé é pecado. Também está escrito que as nossas lutas, ou que a nossa luta, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Sendo assim, diante das lutas, dos problemas que passamos, que enfrentamos, os mais variados, como que nós vamos lutar contra eles simplesmente no campo físico humano? Como que nós vamos lidar com isso de uma forma comum, natural? Vamos perder. Todas as vezes que a gente tem uma visão simplesmente física, humana, das lutas, dos problemas, a gente coloca a fé de lado. Não, eu não preciso usar a minha fé para lidar com isso, porque isso aqui é humano, é normal, é natural. Não, não é normal nem é natural não. Por trás desse problema, por trás dessa situação, está o diabo, direto ou indiretamente, ele está envolvido. Eu vou trazer essa situação, eu vou trazer esse problema, essa luta para o campo espiritual, pois no campo espiritual eu conto com Deus, eu uso a minha fé e é onde eu sou forte. No campo físico, normal, natural, a minha força humana é limitada, a minha visão humana é limitada, mas já no campo espiritual, tudo é possível àquele que crê. Meu Pai, de repente essa pessoa vinha lutando simplesmente com a força do braço, na força da carne. De repente ela estava lidando com os problemas simplesmente de uma forma física, natural. Ela não estava usando o poder sobrenatural da fé contra esses problemas. Ela não vinha confrontando esses problemas. Mas agora, meu Deus, o Senhor abre a mente, a visão e o entendimento dessa pessoa para que ela traga esse problema para o campo espiritual. Traga, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o seu problema para o campo espiritual, seja ele qual for agora. Diga, meu Deus, eu trago esse problema que eu estou passando, que eu estou enfrentando para o campo espiritual, para o mundo do Senhor, que é o mundo espiritual. Meu Pai, eu vou usar minha fé contra essa situação, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer na fé. Em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esse desemprego, eu vou vencer essa dívida, eu vou vencer esse problema no casamento, na família, eu vou vencer esse vício, eu vou vencer essa perturbação, eu vou vencer essa depressão, eu vou vencer essa crise de ansiedade, eu vou vencer essa síndrome do pânico, eu vou vencer esse mal que vem agindo contra a minha vida, que vem agindo contra a minha mente, contra o meu coração. Meu Deus, eu vou vencer, meu Pai, todas as dores, todo sofrimento que vem agindo contra a minha vida. Eu vou vencer, meu Pai, cada força espiritual do mal que tem se levantado contra a minha vida. Eu vou vencer não na força do braço físico humano, eu vou vencer na força da fé, vou vencer no nome de Jesus. É como meu pai Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos agora contra essa dor, contra essa perturbação, contra essa assolação, contra esse problema. Você vai cair, desgraçado, maldito, em nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora, cai por terra agora esse problema, cai por terra agora essa situação, cai por terra agora esse mal. Seja esmagado pela destra fiel do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu tenho certeza que por meio dessa palavra o Senhor despertou a fé desse homem e dessa mulher.
E é nessa fé que nós iremos firmes e fortes. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Fiquem firmes e vamos em frente com Jesus na frente. Compartilhe dessa oração com seus familiares, com seus amigos. Forte abraço e até a próxima.